My name is Elder Malengar and I'm an English professor and I would like to say to you guys, bem-vindo à nossa Masterclass. É isso mesmo, bem-vindo à nossa primeira aula número 1 do nosso Masterclass. Então quero que você seja muito bem-vindo. E hoje nós temos uma super, hiper, mega aula que vem para mudar a sua compreensão totalmente da língua inglesa. É isso mesmo. Eu sempre digo que essa é uma informação que todo aluno, toda instituição, toda escola deveria ensinar para vocês logo no vosso primeiro dia de aulas em qualquer instituição de língua inglesa. Essa seria a primeira aula que vocês deveriam ter. Mas infelizmente eles não ensinam isso e nós estamos aqui para corrigir isso. Hell yeah, guys. We're gonna get some knowledge today, guys. We're gonna get some knowledge. And here we are, guys. We're gonna get some knowledge and we're gonna have some fun. É isso aí, pessoal. Vamos nos divertir e vamos... Let's go bananas, guys. Let's go bananas. Let's go bananas. So what we're going to have today is what I call then as the introduction to the English language. Yes, introduction to the English language. Ou seja, introdução à língua inglesa. So the point is, do you speak English? Yes, I do. But do you know what really English is? Essa é a pergunta. Você fala inglês? Potencialmente você diz que sim. Mas agora a minha pergunta é, você entende o que realmente é a língua inglesa? Você sabe qual é a estrutura da língua inglesa? That's what we're gonna do right now, guys. That's what we're gonna do right now. We're gonna have some fun and let's get some knowledge, guys. Let's get some knowledge. Okay, now, English introduction. That's what we're gonna have today. English introduction. We are gonna get to know what English is. There we go. English, English, English. What is English? Now, one of the first things that you need to consider when you think about English, pensou. A primeira coisa que você deve pensar. Inglês. Right there, Saxon. Yes, Saxon. Automatically, guys, when you think about English, automatically, you'll have to think about Saxon. Right there, guys, Saxon. Exactly. Como assim, Elder? Exatamente isso. A primeira coisa que você deve pensar no inglês é nisso que você tem que pensar. Saxon. Why is Saxon, Elder? What is Saxon? What is Saxon for real? Now, we call that in English Saxon, or we also say in Portuguese, Saxão. Now, what is Saxon for real? Now, what you need to know is that Saxon, it is considered to be as the English origin. É isso mesmo. Saxon, it is the English origin. Ou seja, o saxão é considerado como a origem do inglês. Por isso é que eu disse, não tem como você pensar em inglês sem pensar em saxão. É isso mesmo. So you think English, automatically you have to think about Saxon. Think English, think Saxon. Think English, think Saxon. Why? Because the English origin, it is Saxon. É isso aí. O saxão é considerado como a origem da língua inglesa. Oh, really, Mr. Elder? Yes. Now, this is what you need to know. Okay, guys, let me take you guys to school. Yeah, let me take you guys to school. Now, as I said, you think English, you have to think about Saxon. That's what you need to know, because the English origin, it is Saxon. Ou seja, a origem do inglês é o saxão. But there is another thing that you need to guys, there is another thing that you guys need to understand. What is it? O que vocês precisam entender? Que English has the English has the influence of the 3 languages. Yes. English has the influence of a 3 language. Now, English origin, it is Saxon. But the English influences, first one we have French, yes, Latin, and Spanish. French, Latin, and Spanish. French, Latin, and Spanish. French, Latin, and Spanish. There you go. That's English. Oh, really, Elder? French? Yeah. You know what, guys? Let me give you guys the good news. Let me give you guys the good news. The good news is, when you speak English, you speak French. French, Mr. Elder. Pessoal, essa tem sido uma das maiores penalidades que vocês sofrem quando vocês vão aprender vocabulários novos. Por quê? Porque infelizmente não vos ensinam a estrutura da língua inglesa. Então, se você estuda inglês e você não aprendeu que quando você fala inglês, você fala francês, quando você fala inglês, você fala espanhol. Quando você fala inglês, você fala latim. Sério, Elder? Absolutely, guys. That's what you guys need to know. English has the influence of 3 languages. Ou seja, a estrutura completa da língua inglesa, ela é composta por 3 idiomas. Ou seja, 4 idiomas. Você tem o saxão como a origem e você tem a influência, a ser influence. Você tem a influência você tem a influência do francês, do espanhol, e automaticamente você tem a influência do latim. Oh, really, Elder? French? Yeah. Now, let me give you guys the linguistic division. 30% dos vocabulários que você aprende. Presta atenção, pessoal.
A língua inglesa ela é composta por 1 milhão de palavras. Estima-se, ok? Vamos falar de estimativa. Estima-se que a língua inglesa tem aproximadamente 1 milhão de palavras. É isso mesmo. 1 milhão de palavras que existe na língua inglesa, o que eu gostaria que vocês entendessem? Que 30% dessas palavras, é isso mesmo, 30% dessas palavras vem do... É isso aí, do francês. Vem do francês. É isso aí, pessoal. Ou seja, 30% dos vocabulários que você aprende, que você estuda no inglês, vem do francês. 30% dos vocabulários que você aprende vem do espanhol. É isso mesmo. Tem muito vocabulário de espanhol na língua inglesa. E 30% dos vocabulários que você aprende vem do latim. E os 10% é considerado como foreign language. É isso aí. Foreign language influence. Deixa eu colocar aqui, ó. Foreign language influence. Foreign language influence. É isso aí. Então você tem 30% do... 30% que você tem é do francês, 30% do inglês é do francês, do espanhol e do latim, e você tem 10%, a gente chama de foreign language, ou seja, idiomas que vêm de outras, ou seja, por uma influência global, então muitos vocabulários acabam sendo migrados, ok? De outros idiomas. Isso de uma visão global e internacional. É isso mesmo. Então é isso que você precisa entender. Aí você fala assim, ok, Mr. Elder, I got you. But why do I need to know that? Por que eu preciso entender isso? Por que isso é relevante que eu entenda para o aprendizado do meu inglês? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por que eu preciso entender que o inglês é composto por francês, por espanhol, por latim? Por que isso vai mudar no meu inglês? Tudo. Tem tudo a ver. Por quê? O que eu gostaria que você entendesse é o seguinte. There we go, guys. Let's get some knowledge, guys. Let's get some knowledge. I'm going to give it to you guys 2 reasons. Yes, I'm going to give you guys 2 reasons why this information it is super, hyper, duper, mega important. É isso mesmo. Darei a vocês 2 razões ou 2 motivos pelas quais essa informação faz total diferença no seu inglês. There we go. Reason number 1. Reason number 1, we call that is a reason number 1. Reason number 1, let me put it right here. Let me put it right here. Let me put it right here. So, reason number 1. Reason number 1, we say then vocabulary similarity. Yes, that is the reason number 1. Reason number 1, vocabulary similarity. Vocabulary similarity. Now, what is this? Vocabulary similarity. Semelhança de vocabulários. Como assim, Elder? There we go, guys. Let me take you guys to school, all right? Let me take you to school. I said vocabulary similarity. Now, for example, you guys speak Portuguese, right? Yes, you do. You guys speak Portuguese, all right? So you guys have Portuguese as your native language. So Portuguese, it is your native language. So there we go. Now, you speak Portuguese. Now, what you need to understand is, o que você precisa entender? Vocês falam português. E português tem uma grande influência do latim. É isso mesmo, pessoal. O português tem uma grande influência do latim. Só que você fala inglês. E o inglês tem uma grande influência do latim. É o que nós estamos acabando de falar aqui agora. Então, ok, guys, check this out. So, look at the magic. You have a Latin in English and you have a Latin in Portuguese. Latin in English, Latin in Portuguese. Latin in English, Latin in Portuguese. O que você tem aqui? Você tem latim no português e você tem latim no inglês. Os 2 idiomas que você fala, você tem a grande influência do latim. Eis o motivo pela qual você tem o que a gente chama de vocabulary similarity. Como assim, Elder? Let me take you guys to school. Let me give you guys an example. Now, in Portuguese, let me write here. Now, in Portuguese, you say responder. All right? All right? All right? So, in Portuguese, you say responder. Okay. Now, this is Portuguese. Now, in Portuguese, you say responder. But in English, there is a similar vocabulary that you say respond. You see that, guys? You see that? So, you say, in Portuguese, you say responder. In English, you say respond. You see the difference here? Now, se você for analisar toda a estrutura fonética, tem uma grande influência. Responder, respond. É praticamente eles são quase homófonos, ou seja, quase eles têm a mesma forma que você fala. Eles têm o mesmo som. We say responder and respond. Responder and respond. You see that, guys? It is super similar. Oh, you see that? You see that? So, in Portuguese we say similar. In English we say similar. Esse é um grande exemplo também. Então você diz responder, similar. Só muda um pouquinho a forma de como você acentua a palavra.
Similar in English, em português. No português você diz similar. You see that, guys? Então, em português você diz qualidade. In English you say quality. You see that? Now, this is what you guys need to understand. Então, é importante sim que você entenda que quando você fala inglês, você está falando um pouco do latim também. Por quê? Porque você tem grande influência do latim no inglês, assim como você tem grande influência do latim no português, e português é a língua que você fala. Então, por isso é que essa informação é de total importância de entender. Eu vejo muito aluno, principalmente trabalhando aqui no mercado brasileiro, eu vejo o aluno brasileiro tem dificuldades de pronunciar palavras em inglês que se assemelham ao português. É isso mesmo. Eu vejo alunos que têm dificuldades de pronunciar palavras em inglês que se assemelham ao português. É muito comum. Eu quero deixar isso muito bem claro. Não tenha medo. Por quê? Porque você agora está aprendendo, a partir dessa aula, a partir desse nosso Masterclass, você está aprendendo que você tem latim no inglês, assim como você tem latim no português. Então, consequentemente, é natural, é normal. Lembra? 30% dos vocabulários no inglês vem do latim. Então, automaticamente, você sim terá muitas palavras e muitos vocabulários que serão semelhantes. Ok, guys? That's it. Ok? Now, this is the reason number one. Reason number one, vocabulary similarity. Okay, there we go. Reason number two. The reason number two, we say vocabulary diversity. Yes. Vocabulary diversity, vocabulary similarity, vocabulary diversity, vocabulary similarity, vocabulary diversity, vocabulary similarity, vocabulary diversity. Ou seja, semelhança em vocabulários e diversidades em vocabulários. Semelhança e diversidades. Right now, we are talking about vocabulary diversity. Ou seja, diversidade de vocabulário. Como assim diversidade de vocabulário? Diversidade de vocabulário, porque você precisa entender que existe, todos vocês sabem, existe uma variedade muito grande de sinônimos e vocabulários na língua inglesa. Um exemplo muito clássico, muito claro, conforme a gente fez aqui agora. Responder. Se você hoje me perguntasse, Mr. Elder, help me please, how would you say responder in English? Well, I would say, well guys, you can say respond, you can say answer, and you can say reply. You see that, guys? So what you have here, you say answer, you say respond, you say reply, you say answer. So you say, reply, answer, respond, reply, answer. Oh, really, Elder? Yeah. Now, what is respond? To reply. What is to reply? To respond. It is basically the same thing, guys. Ou seja, são sinônimos. Então, na língua portuguesa você tem apenas um vocabulário, responder. E no inglês você tem 3 sinônimos, ou seja, 3 vocabulários diferentes de falar a mesma coisa. Reply, respond and answer. Todos eles significam responder. Mas por que isso, Elder? Yeah, you guys already know. Agora vocês já sabem. Por quê? Porque vocês já aprenderam. O inglês tem influência do quê? French, Latin and Spanish. Yes, French, Latin and Spanish. So then consequentemente, você sabe que tem muitos vocabulários que você fala que vão vir do francês, muitos vocabulários que você fala que vem do latim, muitos vocabulários que você fala que vem do espanhol, e tem mais ou menos isso. Então, automaticamente, você tem essa diversidade de vocabulários por causa dos vocabulários, ou seja, por causa dos idiomas que têm ou que compõem a estrutura da língua inglesa. Então, consequentemente, por isso é que você diz respond, answer, reply, que todos eles vêm do quê? Do francês, do latim e do espanhol. É esse motivo. Então, pessoal, vou falar para vocês mais uma vez, eu, professor Elder, sendo repetitivo. Então, sim, essa aula é de sua total importância por esse motivo. Por quê? Porque você precisa, sim, entender, compreender que existe essa dinâmica de vocabulários. E no seu dia a dia, no seu aprendizado da língua inglesa, sim, você vai se deparar com vocabulários que vêm do latim, que vêm dos franceses. Não tem como escapar disso. Ok, guys? So remember, vocabulary similarity, vocabulary diversity. Vocabulary similarity, vocabulary diversity. É mais ou menos isso. Semelhanças de vocabulários e diversidade de vocabulário. Semelhança e diversidade. É mais ou menos isso, pessoal. Ok, guys? I hope you guys got the picture and I hope you guys got the line. All right, guys, let's keep going. Let's keep going. Okay, now, the next thing that I want you guys to understand is this, guys. English language, it is composed by 2 pillars. Yes,
The English language, it is composed by two pillars. Ou seja, a língua inglesa ela é composta por dois pilares. É isso aí. A língua inglesa é composta por dois pilares, que a gente chama de cognates and false cognates. Cognates and false cognates. Cognates and false cognates. Let me put it here, okay? Let me put it here. Let me sleep by myself. Let me put it here. So we have cognates and we have the false cognates. Cognates and false cognates. O que seria isso, Helder? Você tem cognatas e falsas cognatas. Então, esses são os dois pilares estruturais da língua inglesa. É isso mesmo. Dois pilares estruturais da língua inglesa. Você tem cognatas e falsas cognatas. Eu acho muito interessante, pessoal. Eu acho muito interessante que às vezes o aluno fala assim, professor, eu preciso entender os famosos false friends, como assim, né? Como popularmente são conhecidos, né? False friends, que sintaticamente, numa forma mais técnica, nós chamamos de cognates and false cognates, alright? Ok? Que assim são chamados de cognates e falsos cognates. Então, às vezes eu vejo o aluno fala assim, eu preciso entender os cognatos e falsos cognatos. Eu tenho uma visão que digo o seguinte: a coisa mais importante não é simplesmente você entender cognatos e falsos cognatos. A coisa mais importante é você saber por que existem cognatos e falsos cognatos. Não adianta você entender cognatos, você tem que entender por que existem cognatos e falsos cognatos. Vamos lá. Eu disse dois pilares. Cognates and false cognates. O que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte: todos os cognatos, ok? All the cognates. Todos os cognatos são originários do latim. A palavra cognate significa similar. É isso mesmo. Cognates, ou seja, significa cognate, significa cognatos. Cognatos significa igual, semelhantes no inglês. São originários do latim. E todos os falsos cognatos no inglês são originários do espanhol. É isso mesmo. Então vamos lá. Eu disse para vocês, vamos começar aqui com cognates. Nós vimos um vocabulário muito simples. Eu falei, cognatos são originários do latim. Então vamos lá. E você fala português. E você aprendeu hoje aqui, você já sabia disso, espero, que o português tem uma grande influência do latim, assim como o inglês tem uma grande influência do latim. Então, consequentemente, esses cognatos é por causa do latim. Por exemplo, um exemplo muito que nós fizemos anteriormente, que foi o responder no português, que nós vimos no inglês que seria respond. Então, esses dois exemplos ali, eles são então qualificados ou classificados como cognatos. Então, responder e respond são tidos então como cognatos ou semelhantes. É mais ou menos isso, ok? That's what you guys need to understand. Então, todas as cognatas são originárias do quê? Latim. E todas as falsas cognatas são originárias do espanhol. É isso mesmo. Mas espanhol, eu sei, muito aluno tem dificuldade para entender isso. Mas deixa eu falar, é uma montanha de vocabulários que você fala, que você escreve, que você nem sabia que esses vocabulários vêm do espanhol. Mas existe uma estrutura enorme de vocabulários na língua inglesa que são de total influência do espanhol. There we go. Deixa eu dar para vocês aqui alguns exemplos para mostrar isso para vocês. O primeiro exemplo é balcony. 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 Now, se você visse esse vocabulário, balcony, vendo o vocabulário balcony, o que você pensaria? Balcão, balconista, é isso aí. Okay, let me go. The second vocabulary we say literacy. Yes, literacy. Literacy. O que você pensaria nesse vocabulário? Eu sei. Supostamente você ia deduzir como literatura, literal ou o que for. There we go. The next one we say pretend. Pretend. Now, you have balcony, literacy and pretend. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Esses vocabulários que eu acabei de escrever aqui agora, sim, muitos deles se assemelham um pouco com o português. Existe uma certa... Então, quando você vê balcony, não tem nada a ver com balcão, com balconista, com nada. Balcony, na verdade, quer dizer sacada, varanda. É isso mesmo. O próximo vocabulário agora você tem
Literacy. Literacy não tem nada a ver com literatura, com literal, que nada. Literacy, na verdade, quer dizer alfabetização, que é isso que a gente está começando a fazer aqui agora, nesse nosso masterclass. Literacy, okay? That is the next one. And the next one, then, the next vocabulary then we say, okay? Pretend. E pretend não tem nada a ver com pretender, com fingir. Não tem nada a ver com pretender, mas sim fingir. Viu só? Então, literacy, então você tem balcony, que na verdade não quer dizer balcão. Balcony, na verdade, quer dizer o quê? Vocês já sabem, sacada, varanda. Literacy, que não tem nada a ver com literatura ou literal. Literacy, na verdade, quer dizer alfabetização, que é o que nós estamos falando aqui agora. In the next one we have then what we call as a pretend. Pretend não tem nada a ver com pretender, mas sim fingir. Viu só? Então, gente, todos esses vocabulários que a gente acabou de ver aqui agora, guess what? Tell me where they come from. Yeah, Spanish. Yeah, guys, all these vocabularies that we just see, they are originally from Spanish. Ou seja, todos esses vocabulários estão no inglês, são em inglês, você usa eles no inglês. Mas o que você precisa entender? Que eles são de origem espanhola, são vocabulários do espanhol. Guys, that's what you guys need to understand. So, then we have, that's what you guys need to understand. Então, todas as falsas cognatas que existem. Pessoal, todas as falsas cognatas que existem no inglês são originárias do espanhol. Mas por que, Elder? Por que cognatas são originárias do latim e falsas cognatas são originárias do espanhol? Porque, na verdade, o espanhol, ele é contramão do latim. É isso mesmo. O espanhol, ele é contramão do latim. E como você sabe, ele é o contrário. É isso aí. O espanhol, ele é contrário, é contramão do latim. Então, é uma das coisas que vocês precisam entender. Ok, guys? Então, vamos fazer aqui a nossa compreensão. Cognates and false cognates. Cognates and false cognates. Cognates, ou seja, cognatas ou similares, são originários do quê? Do latim. And false cognates, falsos cognatas, são originárias do espanhol. É isso mesmo. Pessoal, eis o motivo pela qual essa informação é da sua total importância, mas infelizmente ninguém ensina para vocês e ninguém passa isso para vocês. Aí tá lá você amanhã, 2, 3, 4, 5 anos estudando inglês. Aí, de repente, você se depara, peraí, vocabulário espanhol, como assim? Porque uma das informações que você deveria ter aprendido na sua primeira aula de inglês. É isso mesmo, pessoal. Você deveria aprender essa informação na sua primeira aula de inglês. Mas, infelizmente, as pessoas não ensinam. Então, vamos lá. Fazer aqui uma breve recapitulação. That's what I want you guys to know, okay? Let's do it together. Now, what you guys need to understand now is this. So what we learn is, okay? This is what we learn. What we learn is English origin, it is saxon. Yes, English origin, it is saxon. Ou seja, a origem do inglês é o saxão. Tem gente, curiosidade, só quero fazer uma pausa rapidinha, uma interrupção na minha interrupção. Tem gente que fala assim, ó, mas peraí, Elder, eu também já vi que existe um pouco do alemão no inglês. Excuse me. Pessoal, eu disse saxão. Só o fato de eu ter dito saxão, eu já disse absolutamente tudo. Por quê? Saxão, ou seja, pessoal, presta atenção. Alemão, alemão, húngaro. Todos esses idiomas são considerados como idiomas anglo-saxônicos. É isso mesmo. Por quê? Porque eles vêm do saxão. Então, se eu venho falar para você assim, ó, o inglês tem um pouquinho de influência do alemão, e visto que eu já falei do saxão, pessoal, o fato de eu ter dito saxão, eu já disse absolutamente tudo. O alemão vem do saxão. É isso mesmo. Então, todos esses idiomas europeus são considerados como anglo-saxônicos, ou seja, eles têm o saxão como raiz. Por isso é que não tem como você pensar em inglês sem pensar em saxão. Então, let me go. Now, English origin do inglês, saxão. English influences, French, Latin, and Spanish. There you go, guys. Now, why is this information important? This information is important for 2 reasons. Reason number 1, vocabulary similarity. Reason number 2, vocabulary diversity. And that's it. English is composed by 2 pillars. Yes, where we have cognates, and then we have the false cognates. That's what you guys need to understand. Elder, isso vai mudar alguma coisa no meu inglês? Vai fazer toda a diferença. É isso mesmo. Sabe aquela famosa frase que diz que quando você conhece, você entende melhor alguém, né? Quando você conhece alguém, você o entende melhor. Então, quando você conhece as estruturas do inglês,
você acaba de entendendo melhor. Como você conhece, você entende como o inglês funciona. Ou seja, você entende, você acaba conhecendo o inglês de uma forma totalmente diferente. Okay, guys? So, that's it, guys. That's it. So, this is what we call the English introduction. É isso mesmo. Essa foi a nossa primeira aula do nosso Masterclass sobre a introdução ou a apresentação à língua inglesa, para que você tenha o conhecimento de como funciona a estrutura da língua inglesa em si. Gente, você quer se achar fluente, a pessoa quer se achar fluente, mas o cara nem sabe qual é a estrutura do inglês, não sabe que inglês tem francês, tem espanhol, tem latim, ele não sabe. E outra dica que eu quero dar para vocês, lembra que eu havia dito para vocês que as pessoas têm medo, o aluno tem medo de falar vocabulários no inglês que se assemelham ao português por causa do latim? Eu quero dar uma dica legal para você. Para nós o efeito é contrário, ok? Para nós o efeito é contrário, ou seja, quando você fala inglês de uma forma, quando você usa vocabulários em inglês com cara de latim, ele na verdade vai te dar um ar mais sofisticado. É isso mesmo, pessoal. Ele dá o ar mais sofisticado. Só para sua informação. Um exemplo, vamos lá. Um exemplo bem clássico. Então vamos lá. Em vez de você aprendeu 3 vocabulários. Que eu reply, que eu respond, que eu answer. Alright? Então vamos supor, em vez de você falar oh, I need to reply or I need to answer the email, aí você vai dizer I need to respond the email. É isso mesmo. Em vez de você usar, por exemplo, o vocabulário understand, aí você quer soar mais sofisticado, você vai dizer I'm trying to comprehend. Viu só, pessoal? Ele faz toda a diferença. Então, o efeito é o contrário. O aluno tem medo de usar, porque ele se assemelha ao português, mas na verdade, para nós, ele tem um efeito totalmente contrário. Por quê? Vocabulários que se assemelham ao latim, ele vai te dar um ar de mais intellectual. Ele vai deixar o seu inglês com uma cara de mais intelectual. É isso aí, pessoal. Essa sim foi a nossa aula da introdução à língua inglesa do nosso Masterclass, aula número 1. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Honestly, I hope you guys love it. I hope that you guys had an exciting time just the way I did. And I really hope that you guys really love this lesson. And I just want to say, I'm looking forward to see you guys on our lesson number 2. É isso aí, pessoal. Estou empolgado de ver vocês na nossa segunda aula do nosso Masterclass. Alright, guys, have a good one. God bless you all.